Beleza? Vamos lá. Exercícios contextualizados. Nesse texto, ele fala sobre a ideia de proclamação da República, né? E a gente vai direto, depois que vocês lerem aí o texto, darem uma analisada, a gente vai direto aqui para a pergunta, para não ficar muito grande o nosso vídeo. O texto identifica a proclamação da República como resultado de Vamos lá. Da disseminação de ideias republicanas e salvacionistas positivistas, ou seja, o exército como uma forma de salvar o Brasil de toda a crise que estava acontecendo, de todos os intempéries do Império, né? Nos meios militares que articularam a ação de derrubada da monarquia. Perfeito. Vamos lá. 2. A gente observa uma figura, né, onde pessoas levando sacos de dinheiro, levando tudo, até os bancos. Você consegue observar aí na imagem? Vamos lá. Em 1891 ocorreu uma fortíssima crise econômica no Brasil, decorrente da política do encilhamento do governo provisório da República, um plano econômico que tinha por objetivo aumentar a oferta de moeda em circulação, expandir o crédito e promover o desenvolvimento nacional. Entre as consequências dessa crise estão: o encilhamento foi uma proposta do governo para tentar organizar a economia. E nesse período, eles começaram a ceder crédito para as empresas, para desenvolver uma industrialização no Brasil. E muitos empresários começaram a criar empresas falsas para pegar esse empréstimo e não pagavam esse empréstimo à República, e assim a crise aumentou cada vez mais. Entre as consequências dessa crise estão, vamos lá, opção A, o aumento da especulação financeira, que eu acabei de falar, e a desvalorização da moeda e o crescimento do desemprego. Opção A. Vamos lá, 3. Na obra A Formação das Almas, o historiador José Murilo de Carvalho mostra que, após a queda da monarquia, as diversas facções republicanas no Brasil evidenciaram suas diferenças na disputa em torno da escolha da nova bandeira nacional. Dois símbolos propostos nessa ocasião evidenciam aspecto dessa disputa entre diferentes facções republicanas e estão reproduzidos a seguir. Bandeira inicialmente utilizada após a proclamação da República, que não tinha sido aceita por todos os republicanos, e a bandeira adotada posteriormente na República, essa já com o apoio positivista, né, da parte do Exército que apoiava o positivismo. Considerando as duas bandeiras propostas como símbolo nacional, é correto afirmar que opção A, a escolha do lema que figura no pavilhão brasileiro deveu-se à influência do positivismo entre os militares partidários da República. Por isso está aqui, ó, ordem e progresso, que é uma frase positivista, né, que influenciava os militares que deram o golpe no Império. 4. Um dos elementos decisivos no tocante à simbologia
no tocante à simbologia do regime republicano que foi inaugurado no Brasil em 1889 foi a definição de sua bandeira, de adoção obrigatória e legalmente estabelecida. Segundo alguns autores, essa foi uma batalha decisiva que revelou clivagens, ou seja, revoltas, separações entre os próprios republicanos, apesar de a vitória ter pertencido a um grupo, os positivistas. Sua vitória nesse caso pode ser explicada pelo fato de a bandeira ter incorporado o lema do positivismo ortodoxo, ordem e progresso, e elementos da antiga bandeira imperial, combinando passado e futuro, além de valores como a fraternidade universal e a conciliação entre extremismos. Agora, para a gente terminar esse módulo, o movimento resultou na conjugação de três forças: uma parcela do exército fazendeiro do oeste paulista, representante da classe média urbana, que para a obtenção dos seus desígnios contaram indiretamente com o desprestígio da monarquia e o enfraquecimento das oligarquias tradicionais. Momentaneamente unidas em torno do ideal republicano, conservavam, entretanto, profundas divergências, que desde logo se evidenciaram na organização do novo regime. Quando as condições eclodiam, eram numerosos conflitos, abalando a estabilidade dos primeiros anos da República. A crise que culminou com a derrubada da monarquia envolveu múltiplos fatores representativos dos interesses dos diversos grupos sociais. O interesse de um grupo social específico envolvido na proclamação da República no Brasil está expresso em opção D. A emergência de novos grupos oligárquicos ligados à lavoura do café com base no uso do trabalho livre. Esses grandes cafeicultores, como a gente já falou, que iniciaram com a sua produção de café, garantindo que o café fosse a principal produção econômica do Brasil e assim garantindo a eles poderes financeiros ao qual eles iam desejar poderes políticos, e assim inicia a sua tentativa de controlar a política brasileira, que vai culminar na República Oligárquica, que a gente vai estudar mais para frente. Valeu, galera, até a próxima.